E boa para você que estiver assistindo aí o TVA dessa segunda-feira, dia 15/4/2024. Eu sou o Júlio e eu vou trazer aqui as principais notícias da região e algumas coisas nacionais que também impactam de certa forma a nossa região. E as principais notícias de hoje são: aumento no pedágio, o veto do Lula às saidinhas, um boletim da dengue aqui da nossa região, o caso da Porsche, que é interessante para a gente ver como que a justiça está funcionando no Brasil, como ela continua funcionando no Brasil, greve nas federais e Congonhas disponibiliza lanche para as pessoas que forem fazer exames. Fica aí que a gente vai falar sobre tudo isso aqui um pouco mais detalhado. E vamos começar pelo leilão, né, que teve na semana passada dos pedágios na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. A gente fez aqui um informativo sobre esse leilão na quinta-feira, falando que a empresa que ganhou o direito ali de operar por 30 anos esses pedágios, ela tinha ganho porque ela tinha dado um desconto maior, que isso seria utilizado, né, ou foi utilizado dessa vez, né, um desconto maior no valor do pedágio para quem passasse por ali. Eles dariam um desconto de 11%. E aqui, na nossa inocência, né, na semana passada eu estava aqui com o Luiz e na nossa inocência a gente acreditou que esse desconto seria em cima do valor vigente, né, do valor atual, que era de R$ 6,35. Mas não, prepara aí, porque esse é um leilão Kinder Ovo. Ele vem com uma surpresinha. Só que essa surpresinha não é tão gostosa assim não. Então vamos lá. O preço dos pedágios na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora pode quase dobrar após a nova concessionária passar a administrar o trecho. Nessa quinta-feira que passou, dia 11, a rodovia foi leiloada na Bolsa de São Paulo e a EPR, que é a que ganhou, ofereceu a melhor proposta para conseguir a concessão da via com um desconto de 11,21% no preço cobrado aos motoristas. Isso foi o que a gente falou aqui na quinta-feira, porque essa informação é a que estava no site oficial do governo, tá? Era apenas essa informação ali, não falava sobre reajuste, não falava sobre nada no site oficial do governo. Isso aqui é o que foi postado depois em outras plataformas de notícia, tá? A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, destaca que a atual taxa cobrada está defasada diante do imbróglio da devolução da concessão por parte da Via 040, que começou a operar no trecho em 2014. Alegando inviabilidade financeira, a concessionária pediu a aprovação de um pedido de relicitação da estrada em 2019, por decisão judicial. A empresa segue administrando o trecho até que a nova concessão seja aprovada. Então, a galera que está tomando conta está lá desde 2014, mas em 2019 eles falaram assim, olha, não está dando bom não, vamos devolver. A tarifa fixada para o edital da concessão é de R$ 13,91. Portanto, caso seja de fato realizado o desconto, o preço vai cair para R$ 12,35. Atualmente, os pedágios administrados pela Via 040 cobram R$ 6,30. Então, se esse desconto vier mesmo a acontecer, ele não vai ser em cima dos R$ 6,30, mas sim em cima de R$ 13,91, que é a nova taxa proposta aí pela ANTT. Com a taxa de desconto apresentada, a tarifa padrão do pedágio na rodovia ficaria em R$ 12,35 de acordo com as projeções. A Agência Nacional de Transporte Terrestre não divulga o valor final antes da assinatura do contrato, então pode ser que esse valor venha a sofrer alterações aí até que tudo esteja concluído, tá? Prepara que pode ter surpresa. Caberá à EPR administrar 3 praças de cobrança localizadas em Barbacena, Conselheiro Lafayette e Itabirito. Aí aqui, abre aspas, vou ler aqui uma fala.
há uma diferença da concessão anterior. Antes, quando havia uma previsão de uma duplicação, de uma construção de um viaduto ou alguma coisa assim, você já tinha um aumento da tarifa de forma antecipada. No novo contrato, esse aumento de tarifa só ocorre quando a obra for finalizada. Assim, o usuário já vai perceber a melhoria na rodovia e por isso vai realizar o pagamento desse acréscimo, afirma aí o pessoal da ANTT. Ou seja, ainda, né, eles estão previstos, a gente falou aqui na quinta-feira, várias obras. Então, se eles derem um desconto e ficar por 12,35, à medida que as obras forem sendo realizadas, ainda pode rolar aumento. Então, vai dobrar e aí vai aumentar ainda mais, né? Não basta dobrar, ainda tem que dar uns bônus aí no aumento. O trecho total são 232 quilômetros entre BH e a Zona da Mata conta com 3 praças de cobrança, localizadas em Barbacena, Conselheiro Lafayette e Itabirito. O motorista que faz aí uma viagem completa hoje de Belo Horizonte a Juiz de Fora paga R$ 18,90. Com a nova concessão, esse montante pode chegar até o valor de R$ 37,05, de R$ 18,90 para R$ 37,05. Outro ponto é que o contrato prevê mecanismos de revisão da cobrança a partir de contato direto entre o Estado e a concessionária, sem a necessidade de acionamento na Justiça. Isso pode tornar mais simples as alterações atreladas ao fluxo de veículos, por exemplo. Aqui eles dizem que, caso o número de automóveis circulando na estrada exceda a projeção inicial, o preço dos pedágios pode cair, por exemplo. Ou seja, eles estão prevendo que é um número de carros que vai passar ali. Se passar mais, ou seja, eles vão estar faturando mais no pedágio, eles podem reduzir esse preço. Aqui eles não dizem que se o número for menor, talvez eles possam aumentar. Isso não está dito aqui. Bom, dando prosseguimento aqui, o novo contrato prevê um desconto progressivo para usuários frequentes. Então, se você passa ali direto, você pode ganhar alguns descontos. Isso vai ser calculado a partir do número de vezes que o motorista passa pela praça de cobrança. Além disso, os usuários de tags têm uma redução automática de 5% na tarifa. Então, tem desconto progressivo, tem aqui o uso de tag, você ganha outro desconto, mas no fim das contas você vai pagar praticamente o dobro do que você paga hoje. Ainda existe a possibilidade desse aumento não acontecer de uma forma inesperada? Existe, mas é bom a gente não ter esperança, né? Porque está vendo como é que estão as coisas. Veio aqui, falou, vai rolar o desconto, ganhou por causa do desconto. Depois que tudo foi realizado, toma aí, desconto em cima do novo preço. É tipo a Black Friday, você paga metade do dobro, só que aqui na verdade você ganha desconto de 11% em cima do dobro do valor. Vamos passar para a segunda notícia aqui, que é o desenrolar do projeto do fim da saidinha, que a gente também comentou que o Lula tinha até a quinta-feira para assinar e estava previsto ali que ele fosse vetar uma parte desse projeto e foi o que aconteceu. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos que tinha sido aprovada pelo Congresso. Com isso, ele manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. O anúncio, como a gente tinha dito, que ele seria feito pelo Lewandowski, foi realizado por ele mesmo durante um pronunciamento no Palácio do Planalto e ele estava acompanhado do ministro Jorge Messias, advogado da Advocacia Geral da União. O benefício aí das saidinhas, ele já é concedido há quase 40 anos, né, pela Justiça a presos do sistema semiaberto, tá? Só do sistema semiaberto, que já tenham cumprido ao menos 1/6 da pena no caso de réus primários e 1/4 da pena em casos de reincidentes. Menos dos 5% dos detentos tiveram direito à saidinha de Natal no ano de
menos de 5% dos que tiveram direito à saidinha não retornaram aos presídios, que é uma taxa considerada baixa para especialistas, mas é considerada alta para muita gente, né? Nesse último que teve, foram 2.600 que não retornaram para os presídios na data prevista. Ministros mais ligados à esquerda pressionaram Lula para que ele não cedesse à pressão da ala conservadora do Congresso e mantivesse coerência com o discurso progressista sobre a necessidade de implementação de medidas de ressocialização dos presos. Esse texto ele foi aprovado na Câmara dia 20 de março e até então estava se esperando a decisão do Lula a respeito disso. E durante a votação desse texto, os apoiadores da proposta defenderam o endurecimento de penas criminais e já os deputados aliados do governo foram contrários à proposta sob o argumento de que acabaria com mais um direito dos presos e não reduziria os índices de criminalidade. A primeira versão desse projeto foi aprovada pela Câmara e ela acabava com qualquer tipo de saída temporária para presos do sistema semiaberto. Acabava, inclusive, com saídas para estudar e trabalhar. O projeto original também previa um exame criminológico que abrange questões de ordem psicológica e psiquiátrica, com requisito para progressão para o regime semiaberto. No Senado, houve um acordo e uma nova redação desse projeto continuou colocando fim a saidinhas em datas comemorativas, mas manteve autorização para estudar e trabalhar fora do sistema prisional, além de manter o sistema de exames psicológicos para a progressão do regime. A legislação vigente ela já negava o benefício a indivíduos condenados por crimes hediondos que tivessem resultado em morte. O novo projeto passou a estender a restrição também a casos cometidos com violência ou com grave ameaça. Em razão das mudanças, o texto precisou passar novamente pelo plenário da Câmara. Ele foi aprovado na Casa sem alterações, que é o texto que foi aprovado em março. Parte dessa coisa aqui, em relação à mudança para crimes com ameaça, isso veio aí em parte por causa de alguns desses que saíram nesse período tinham feito ameaças antes de serem presos a algumas pessoas, inclusive aqui em Minas um rapaz tinha ameaçado a noiva, ele foi preso por outras coisas e quando ele saiu ele acabou tirando a vida dela. Então agora também foi inserido nesse novo texto casos de crimes com violência e com graves ameaças. O tema da saidinha ele tomou muita força no final do ano passado, com o não retorno ali de alguns e o caso de diversos crimes que ocorreram no período do final de ano, inclusive com a morte de um policial em Belo Horizonte. E com tudo isso, ainda há 60 entidades, movimentos e órgãos públicos que atuam no sistema prisional que expressam a preocupação em relação a esse projeto. Segundo essas entidades, a previsão de exigência para realizar os exames criminológicos para toda e qualquer progressão de regime fará com que os processos tramitem de forma ainda mais lenta. Atualmente, segundo as entidades, os exames criminológicos demoram. Na verdade, tudo no Brasil demora, Se você for pelo SUS precisar marcar um exame, você pode esperar aí 1 ano, 2 anos. Então, não acho que seria diferente para eles também. Não que seja correto, mas exames médicos demoram para todo mundo, Então, atualmente, segundo as entidades, os exames criminológicos demoram no mínimo 4 meses para serem elaborados, em razão da precarização das equipes técnicas das unidades prisionais. Ao menos 296 unidades prisionais brasileiras não possuem nenhum servidor de psicologia contratado, totalizando 19,3% das unidades. Então, isso aqui é um reflexo, na verdade, do nosso sistema de saúde como um todo, Não vejo aqui, nesse caso específico,
uma precarização apenas desse sistema, uma precarização do sistema como um todo. O SUS é bom? É bom, mas a gente sabe que em muitos casos ele demora. Minha mãe mesmo veio a falecer em junho de um ano e mais de 8 meses depois me ligaram para falar que tinha saído um exame para ela. Então, essa demora aqui que estão alegando não é apenas para eles, é para todo mundo. É caso de se organizar e se pensar melhor como funciona o sistema de saúde no Brasil. Mas, falando, né, todas essas coisas, o que vai mudar de fato com o veto parcial do Lula? A lei atual funciona da seguinte forma: ela vale para todos os presos do regime semiaberto que tenham cometido qualquer tipo de delito, exceto para casos de crimes hediondos com resultado em morte. Podem sair temporariamente em datas comemorativas para visita à família, cursos profissionalizantes e atividades de ressocialização, quem cumprir os seguintes requisitos: comportamento adequado, cumprimento de 1/6 da pena em caso de réu primário e 1/4 se for reincidente. E o terceiro, tem que obter autorização judicial para isso. A progressão de regime, exame criminológico é uma exceção, agora eles estão pedindo que seja exigência, né? Para progressão de regime, a lei não impõe o exame criminológico, mas pode ser exigido por um juiz mediante decisão fundamentada. Isso aí a gente vê em alguns casos, né? Algumas pessoas, a própria Suzanne von Richthofen passou por exames psicológicos várias vezes antes de ser liberada. Como que ficou esse projeto após a aprovação dele no Senado? Ainda não é o final, é como foi o projeto foi proposto. O projeto propunha que, além de crimes hediondos, ficavam vedadas saidinhas para condenados por crimes com violência ou grave ameaça. Então, violência, uma agressão, mesmo que ela não resulte em morte, estaria barrada aqui, ou graves ameaças, como, né, vou fazer isso, aquilo e aquilo outro com você quando eu sair. Então, esse projeto previa também que essas pessoas não poderiam ter direito à saidinha. O projeto também, originalmente, ele acaba com as saidinhas em datas comemorativas e permite apenas saídas temporárias para estudo e trabalho. Então, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, ele acaba com isso e as pessoas só podem sair para trabalhar ou para estudar. E a progressão do regime, ela é necessária dentro do projeto, a obrigatoriedade por passar por exame criminológico. Agora a gente vai ver como é que ficou a lei com o veto do Lula. O veto parcial, na verdade o Lula não vetou o projeto como um todo, como alguns têm falado por aí. Inclusive a gente tinha feito no episódio uma previsão do que seria o ideal e meio que foi o que acabou acontecendo. Aqui, com o veto ali, ou um veto parcial do Lula, a lei vai ficar da seguinte forma: ela mantém a saída temporária em datas comemorativas para presos do semiaberto, como Dia das Mães e Natal, além da liberação para estudar e trabalhar. Além dos crimes hediondos, vão ficar vedadas as saidinhas para condenados por crime com violência ou grave ameaça, ou seja, só aqueles crimes que não tiveram violências ou ameaças, crimes mais leves, vão ter direito à saída. E a progressão de regime, ela vai ser obrigatória passar pelo exame criminológico. Então, o que o Lula vetou, na verdade, foi só essa parte de e acabar com tudo. Meio que pode sair, né, agora apenas aqueles que não se envolveram em crimes de violência nem de ameaça. Todo o resto da lei meio que ficou a mesma coisa, né? O projeto foi passado quase que na íntegra. A única coisa que mudou foi que ele manteve essa saída em
datas específicas para os que já estão no semiaberto, que já têm o direito a sair para estudar, que já têm o direito a sair para trabalhar. Eles, dentro do projeto, eles só poderiam sair para estudar ou trabalhar. O Lula fez ali um veto a essa parte. Eles podem sair além de estudar e trabalhar, a visitar as famílias em datas específicas que são definidas de acordo com cada região, tá? Não existe uma data prevista assim para todo mundo. É lógico que Natal, Ano Novo, Dia das Mães e Dia dos Pais geralmente é concedido para todo mundo, mas existem algumas outras datas que variam de região para região. Alguns feriados são regionais, né? A gente sabe disso. Uma terceira notícia aqui, que ela não é regional, mas é meio para a gente, né, entender um pouco como funciona a justiça, porque a gente fala da questão das saídas, das questões de tudo, mas é muito mais relacionado, no fim das contas, ao poder aquisitivo ou a outros tipos de poder do que necessariamente quão grave é o crime que se comete, né? Então, aqui, atualizando sobre o caso da Porsche, né? Para quem não sabe, houve esse acidente aí, onde um rapaz estava pilotando uma Porsche e bateu em um Sandero, que era de um motorista de Uber, e ele veio a óbito. E o cara não foi preso ali na hora, a mãe do rapaz foi lá, levou ele para o hospital, a polícia deixou ele ir para o hospital sem um acompanhamento, então ele saiu da cena do crime, não fez bafômetro, né, e voltou horas depois, mais de 12 horas depois, foi lá, se entregou, aí já com, né, direcionamento de advogado, a justiça negou a prisão, instituiu uma multa, negou a prisão, né, 2 pedidos de prisão, instituiu uma multa de 500 mil e novela prossegue. Então, Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche, acusado de matar Ornaldo, tá? Ele está sendo acusado de matar Ornaldo da Silva Viana em um acidente de trânsito, ofereceu um salário mínimo de R$ 1.412 por mês à família da vítima, mas ele não especificou por quantos meses ele daria essa ajuda financeira. Em petição apresentada na última quinta-feira, a defesa do acusado diz estar, entre aspas, sensível ao momento e afirma que ficou sabendo, por meio da mídia, que a família de Ornaldo passa por dificuldades financeiras, né? Ela estava trabalhando de Uber às 3 da manhã, nadando no dinheiro, obviamente, que ele não estava. Os defensores, né, os advogados, também dizem que, em outra oportunidade, tentaram contato verbal com os advogados da família da vítima a fim de oferecer, entre aspas, as assistências necessárias. Mas receberam a resposta de que não era o momento. Então, na sexta-feira, dia 12, o motorista do Porsche apresentou à justiça um comprovante de depósito em conta judicial no valor de 500 mil a título de fiança. 500 mil, meio milhão. Vai ver o seu limite do Pix aí, quanto que é o limite do seu Pix. Segundo o juiz da primeira vara do júri da capital, o valor é proporcional e adequado, tendo em vista sua condição socioeconômica e necessidade de garantir eventual reparação de danos à vítima sobrevivente e aos familiares da vítima fatal. Aqui, o G1, pertencente à Globo, contatou a defesa da família de Ornaldo para saber a posição deles diante da oferta e aguarda o retorno, né? Aqui eu estou usando a questão do G1 porque eu não consigo acesso a eles para perguntar, mas eu imagino que eles não estejam muito felizes com isso. O motorista da Porsche e os amigos beberam 8 drinks de uísque no dia do acidente. Fernando Sastre
a namorada dele e mais um casal de amigos consumiram 8 drinks de uísque com licor, além de uma caipirinha antes do acidente que matou o motorista do aplicativo na zona leste de São Paulo. O grupo gastou mais de R$ 600 naquela noite em comidas e bebidas em um restaurante, de acordo com o que consta na comanda de consumo a qual a Rede Globo teve acesso. O drink que mais pediram é feito com uísque, licor, xarope de limão e angostura, que eu nem faço ideia que sabor tem. Mas eu pesquisei e fala que é um misto de laranjas amargas, coisa que não é para o meu nobre paladar. Depois disso, eles foram para uma casa de pôquer e na saída ocorreu o acidente. A polícia analisa a comanda e vídeos para saber se Fernando bebeu nos estabelecimentos, já que não fizeram o exame de bafômetro na cena do crime. O amigo de Fernando, Marcos Vinícius Machado Rocha, que estava no banco do passageiro e ficou gravemente ferido, prestou depoimento à polícia na quinta-feira, dia 11, horas antes de receber alta. A Globo, apurou o que um delegado e investigador foram ao quarto em que Marcos estava e confirmaram que o empresário Fernando Saz de Andrade, que dirigia o carro, havia sim ingerido bebida alcoólica e acelerou antes de bater na traseira do Sandero. Em depoimento à polícia, o motorista do Porsche negou ter bebido ou fugido do local. Admitiu, no entanto, que dirigia um pouco acima do limite de velocidade para a via, que é de 50 km. A namorada de Fernando foi ouvida nessa semana pela polícia e confirmou a versão dele. A polícia já pediu 2 vezes a prisão de Fernando à justiça e a justiça negou os pedidos. O empresário responde aos crimes em liberdade, mas foi obrigado pela justiça a entregar o passaporte à Polícia Federal e pagar uma fiança de 500 mil. Além disso, ele teve a carteira de motorista suspensa provisoriamente. A defesa de Fernando alega que o acidente foi uma fatalidade e, procurada para comentar os depoimentos de Marcos e da namorada, a advogada Karine Arcado Garcia respondeu que, entre aspas, nos parece que a informação foi de que ingeriram drinks muitas horas antes do acidente e não teria interferido na habilidade dele de dirigir. A Corregedoria da Polícia Militar, da PM, investiga se os policiais militares falharam no atendimento da ocorrência por não terem feito o teste do bafômetro em Fernando. Sem o exame, não foi possível saber se o motorista do Porsche havia bebido. A mãe do empresário também prestou depoimento e afirmou que os policiais militares tinham liberado seu filho do local do acidente para ir a um hospital. Mas a mulher não levou o filho para o hospital, alegando que estava sendo ameaçada pelas redes sociais por causa do acidente causado pelo filho. Olha, isso é interessante, porque ela é chamada de madrugada para ir à cena de um acidente onde o filho dela se envolveu com uma vítima fatal. Ela vai até lá e os policiais dizem: você pode levar o seu filho ao médico. E ela diz: não vou levar porque eu acessei as minhas redes sociais, Estava preocupado com meu filho? Não, eu estava vendo meu Instagram aqui, estava vendo meu Twitter, sei lá o que ela estava vendo. E por estar sendo ameaçada por redes sociais, ela decidiu não levar o filho para lá, levou ele para casa. Prioridades. O filho do motorista do aplicativo, Luan Silva, escreveu no seu Instagram que há entre aspas, um sentimento de injustiça gigantesco dentro de mim.
Então, não só dentro dele, é lógico que dentro dele há esse luto, há todas essas coisas, mas é um sentimento de injustiça que fica evidente meio que para todo mundo, né? Quantas pessoas se envolvem em acidentes menos graves e são tratados de forma muito pior? São presos, têm carro apreendido, não têm direito à fiança. E ainda é curioso essa fala aqui, né, sobre o valor da fiança. Deixa eu ver se eu acho aqui, que o valor é proporcional e adequado, né? Que valor é proporcional e adequado para uma vida humana? É muito parecido com do Daniel Alves, né? Que cometeu aquele crime, foi condenado, e ali estipularam para ele uma fiança. Tá aí, tá solto. É aqui a mesma coisa. São vidas, né, que se perdem ou ficam traumatizadas para sempre e no qual tem um valor que cabe no bolso de quem cometeu o crime. Então, eu trouxe isso aqui para a gente fazer, né, correlacionar com as saidinhas, porque fica parecendo que toda essa questão de justiça, toda essa dificuldade, todos esses problemas é para quem é pobre, né? Se você é rico, se você pode arcar, você pode cometer o crime que for. É o que fica aparecendo com essas decisões judiciais que têm sido feitas aí nos últimos tempos. Se você pode arcar, você pode cometer o crime que for, né? Uma vida se perdeu, não tem mais volta, e tá aí. Existe uma multa que é adequada e proporcional, né? Proporcional à vida de um trabalhador que estava aí de madrugada tentando levar, né, sustento para casa, e o cara paga 500 mil de fiança e oferece um salário mínimo para a família por mês, não sei por quanto tempo, né? Não é nenhuma indenização, não fazem um acordo para indenização, não tenta, né, sei lá. Aqui fala que procuraram os advogados da família para tentar arcar com as necessidades, provavelmente para pagar velório, enterro e essas coisas, mas é isso aí. Paga-se para justiça ali 500 mil, para a família oferece um salário de 1.400, que a realidade de quem trabalha com Uber em muitos casos é maior do que isso, é maior do que um salário mínimo. E fica aí, como disse o filho dele, né, Luan Silva, um sentimento de injustiça gigantesco. Mais uma vez, né, no Brasil, não é novidade, mais uma vez no Brasil parece, né, que aquela música do Biquíni Cavadão da década de 80, se não me engano é da década de 80 ainda, ou começo dos anos 90, né? Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, e aqui embaixo as leis são diferentes, né? Não funciona da mesma forma. A justiça, aparentemente, ela pode ser cega, mas ela ouve muito bem ali o cifrão, né? Enfim, é uma notícia extremamente triste, né? É uma vida que se perde e tá aí. Enfim, mais livre do que muitos de nós jamais seremos, né? Joguei meu papel ali, mas na verdade ainda tenho outras coisas que tem que falar sobre a greve das federais. Então, meu mascote está aqui, vocês não podem vê-lo porque o coisinha está na frente. Vou apresentar para vocês. Esse é o Edward. E esse aqui é, sei lá,
Ele não tem nome, nunca teve, mas tá aí. Ficam aqui fazendo companhia. Bom, falar sobre a greve nas federais. Na quinta-feira, tinha dito também, aqui a gente está recapitulando muitas coisas que ficaram pela metade na última semana e que estão sendo concluídas agora. Na quinta-feira, o FOP tinha anunciado que iria aderir à greve a partir de hoje, dia 15. E não só o FOP assumiu, aderiu, como outros também. Aí eu vou ler para vocês aqui. Professores de instituições federais de ensino superior em Minas Gerais, instituições no plural, entraram em greve hoje, segunda-feira, dia 15. Eles reivindicam reajuste salarial, reestruturação de carreira e recomposição do orçamento. De acordo com o Sindicato dos Docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Sindicefet, houve, entre aspas, adesão expressiva ao movimento em todos os campos da instituição, em Belo Horizonte e no interior do estado. Tá? A entidade ainda não tem balanço em números. O vice-presidente do sindicato, Adelson Fernandes Moreira, diz o seguinte: nós realizamos uma assembleia hoje, conectando todos os campi do Cefet. É campi, né? Não é campus, mas eles falam campi. Todos os campi do Cefet. E foi relatada uma adesão expressiva. Inclusive, vamos entrar com pedido de suspensão. Isso aqui é importante. Vamos entrar com pedido de suspensão de calendário no Conselho Diretor ainda hoje. Esperamos que seja uma greve curta, com mobilização forte por parte dos professores. A greve também começou na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. A Associação dos Docentes da UFOP, a ADUFOP, não tem número da adesão, mas segundo o vice-presidente da entidade, Rodrigo Ribeiro, o movimento foi aprovado em assembleia por mais de 170 professores. A categoria também concordou com a suspensão do calendário acadêmico e a negociação de atividades consideradas essenciais. Os professores da Universidade Federal de Minas, a UFMG, também aprovaram greve a partir de hoje, dia 15. Em nota, o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e de Montes Claros afirmou que, nesse primeiro momento, a greve começa com uma ampla mobilização, que inclui panfletagem e reuniões nas unidades acadêmicas, para ampliar a adesão da categoria a fim de paralisar as atividades e aderir solidariamente mesmo, aos movimentos grevistas. De acordo com os alunos, ainda não foram afetadas as aulas, mas pelo que eles estão dizendo aqui, está rolando uma panfletagem, reuniões, para que eles possam conseguir mais gente para aderir e assim ser uma greve geral. O Fernando Haddad, ministro, disse já anteriormente que o orçamento desse ano está fechado e que não vai haver aumento nesse ano. O aumento será ano que vem e no próximo, mas que esse ano não tem chance. Então fica aí, você que depende das federais, se não estava sabendo, fique sabendo que a greve começou ou irá começar em breve. Aí, de acordo com a avaliação, existem pelo menos 47 instituições federais espalhadas pelo Brasil em greve. Tá? Muita gente tem usado aí de forma política em estados, aqui em Minas, muito para falar sobre o governo Zema, né? Não defendendo, nem criticando, para mim não fede nem cheira, mas não é uma coisa local de Minas, é uma coisa que está rolando aí no país todo. Tá? Então,
não, não, não vamos cair em papinho, não. Esperar agora, né? Decidirem o que vai ser disso e que não seja aquelas greves longas que vão afetar aí alunos que, né, vão tentar. é, isso afeta futuro de muita gente, pessoa que quer entrar numa faculdade e às vezes atrasa, pô, já teve um atraso da Covid, gente que está finalizando faculdade e está pronto para entrar no mercado de trabalho, falta pouco, sabe? Tomara que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível à medida que for atualizando, vou trazendo para vocês mais notícias aqui. Agora, uma notícia importante a respeito da dengue. Deixa eu trazer para vocês. A gente teve 2 boletins que saíram um saiu na sexta, de Ouro Branco, saiu por volta das 5 da tarde, e outro saiu no sábado, em Conselheiro Lafayette. Não, na verdade, de Lafayette saiu pra gente da imprensa, saiu já umas 9 da noite. Tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês os dois. Primeiro, o de Ouro Branco, para que a gente possa dar uma olhada aqui. Então, em Ouro Branco, a gente tem aí a seguinte. Foram 2.851 notificações, dos quais 2.271 casos foram confirmados. 51 seguem aguardando resultado e 529 foram foram descartados ou não foram concluídos como dengue, era alguma outra coisa. Existe um óbito em investigação. Agora, em relação a Conselheiro Lafayette, a gente tem aí que é um número muito diferente, consideravelmente muito diferente, muito alto, né? Quase 10 vezes, né? 21.711 casos notificados e, curiosamente, 9.226 casos confirmados. Né? Menos da metade dos casos notificados foram confirmados. Aí é interessante saber por quê. Né? Por que mais da metade desses casos, né, foram. Eu não sei se há um erro aqui, se deveria ser 19.000, mas aqui está 9.000. Porque é muito discrepante, né? Se a gente voltar aqui rapidinho no de Ouro Branco para a gente dar uma olhada, você tem em Ouro Branco 2.851 notificações, 2.271 casos positivos, né? O que está ali, poucas pessoas tiveram casos negativados, que às vezes é comum, né? Muita gente ali, tô com uma dor no corpo, tô sentindo alguma outra coisa, confunde, tá tendo muita dengue, pô, vou lá. Aqui em Lafayette, vou até procurar saber se esses 9.226 está correto, porque senão a gente tem mais de 10.000 pessoas aí, que é 11.000 pessoas, que foram por engano ou que foram pedidos exames por engano, estavam pedindo exame para qualquer coisa. Enfim, a gente tem aqui também óbitos confirmados, 9 em Conselheiro Lafayette, contra 1 em Ouro Branco. É lógico que não é uma competição, mas contra 1 em Ouro Branco que ainda está em análise, né? Aí você tem os outros números aí de chikungunya, de zika, mas é um tanto quanto estranho essa proporcionalidade aí. Eu vou entrar em contato com o pessoal da prefeitura para saber se esse é 9 ou deveria ser 19. Está muito, muito
não faz sentido nas contas ali esse número, mas vamos ver. E para a gente finalizar, uma notícia boa aqui, que de Congonhas. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Que essa postagem é do perfil, né, da Prefeitura de Congonhas. E é uma ótima notícia, porque muita gente, além, né, de estar com problemas de saúde, às vezes tem um problema financeiro. Então, a postagem diz o seguinte: a Prefeitura de Congonhas demonstra seu compromisso com o bem-estar dos pacientes e seus acompanhantes que necessitam realizar tratamentos médicos fora do município. Por meio de uma nova iniciativa, estão sendo disponibilizados kits de lanche para auxiliar essas pessoas durante suas jornadas de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa medida visa proporcionar mais conforto e apoio a essas pessoas durante os atendimentos fora de Congonhas. Os kits são compostos por alimentos nutritivos e práticos, garantindo que os pacientes e seus acompanhantes tenham uma fonte de energia durante o trajeto e durante o período em que estiverem fora de casa. Aí, se você der uma olhada aí, de fato, cara, tá muito bom o lanche ali, né? A Latam, a Gol não estão dando lanchinho bom assim não, tá? Não tem. Você pegar um ônibus aí mais, né, uma viagem mais longa, que você paga caro, não vem lanche bom assim não. Então, parabéns à Prefeitura de Congonhas, à Secretaria de Saúde de Congonhas, que sirva de exemplo para outras prefeituras, né? Que outros prefeitos, outras pessoas possam, né, que estão envolvidos no ramo da saúde, possam enxergar além, né, do benefício próprio, além de tudo, e tratar as pessoas com carinho, com a atenção que elas merecem, inclusive com o tanto que a gente paga de imposto, era para político tratar a gente igual rei, né? Combinando. Vão, né? Não, enfim, cheio de político aí, gordinho, com a pancinha cheia, enquanto a população está passando dificuldades e necessidades. Bom, só antes da gente encerrar, não vai embora ainda, quero aqui deixar um recado para você, trazer aqui para você um aviso sobre você mandar pra gente, você que tenha notícias aí da sua região, do seu bairro, notícias locais, né? Envia notícias de sugestão, você está vendo aí na tela. Vai aparecer um número para você, que é o número da TVA. Pode mandar pelo WhatsApp, né? Alguma coisa que você que está acontecendo, você fala assim, não tem ninguém vendo, não tem ninguém falando sobre isso. Então, fingindo que não acontece, manda pra gente aí nesse número 031 986609160. Manda um WhatsApp pra gente. A gente vai averiguar, a gente pode postar aqui, a gente vai te ajudar aí a mostrar pro mundo o que está acontecendo. Esse número também pode ser usado para você que está querendo vender alguma coisa. A gente vai estar com o programa Classificados a partir aí de daqui a alguns dias vai estar no ar o Classificados. Então manda pra gente alguma coisa que você queira vender também, tá? Desde que seja coisa legalizada, tá? Dentro da lei. Não vai vir querer vender produtinho não. Mas manda aí pra gente, né? 986609160. Manda lá um WhatsApp pra gente que a gente vai trocar uma ideia aí e te ajudar a vender ou te ajudar a botar a boca no trombone, falar aí pro mundo o que está acontecendo de errado na sua região, no seu bairro, na sua rua, né? Aqui, principalmente para as cidades ao redor. Gostaram da minha xícara? Bom, você aqui de Lafayette, Ouro Branco, Congonhas,
Barbacena, tem muitas cidades aqui ao redor. Cachoeira do Campo, Itabirito, a gente vai começar a falar daqui a pouco também. Né? A gente está conversando com algumas pessoas, expandindo as nossas possibilidades de comunicação, o que a gente consegue fazer. Então, fica ligado aí e manda mensagem pra gente, participe e compartilhe isso com mais pessoas para que a gente possa crescer e alcançar ainda mais pessoas e tornar o que a gente faz aqui mais relevante, porque isso pode ser bom para você também. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Até amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.